O pior machucado que eu já fiz na minha vida toda. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu tava na casa do meu amigo e a gente tava brincando na frente da rua dele. E meu amigo, ele tinha um patinete muito da hora. E a gente tava andando nele. Até que do nada o meu amigo fala que perto da casa dele tinha uma descida gigantesca. E ele me desafiou a descer ela. Quando a gente chegou lá, era uma descida muito alta. E o único jeito de frear o patinete era colocando o pé no chão. Mas eu fui lá e aceitei o desafio. E mano, quando eu desci muito rápido. E se eu não parasse, eu ia bater num muro lá na frente. Mano, nessa hora eu entrei em choque. Eu não sabia o que fazer, porque tava muito rápido. Até que do nada, o patinete bateu numa pedrinha. O mundo chegou até ficar em câmera lenta. E eu levei um tombo que eu me ralei inteiro. Mano, a minha camiseta chegou a rasgar. Eu nunca tinha me machucado tanto na minha vida, mano. Teve uma vez que eu tava assistindo o Bob Esponja e tava passando aquele episódio onde uma borboleta vai pra fenda do biquíni. E tem uma cena que do nada dá um zoom na borboleta. Mano, quando eu vi isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fiquei traumatizado e eu comecei a ter medo de uma simples borboleta. Qualquer bichinho que chegava perto de mim, mano, eu lembrava dessa cena e eu já ficava com medo. Tá maluco, mano? O bagulho era bizarro. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. A primeira história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu tava no shopping com os meus pais e eu queria brincar de sair correndo pelo shopping. Só que minha mãe não queria deixar. Então eu comecei a fazer birra, porque eu queria muito sair correndo. E minha mãe pegou, olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou: se você sair correndo, você vai virar um sabonete. Mano, eu fiquei parado sem entender nada e comecei a chorar muito alto. Eu não quero virar um sabonete. Todo mundo do shopping ficou olhando pra mim, mano. A segunda história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E a minha mãe tinha uma loja de roupas de casamento. Então eu pegava e colocava um terno e ficava fingindo ser um manequim na vitrine. Mano, eu fazia isso direto. E todo mundo que passava na frente da loja dava risada, porque era óbvio que era uma criança. Mas na minha cabeça eu era um manequim. Teve uma vez que quando eu era criança ia ter o dia do cabelo maluco na minha escola. E a professora avisou todo mundo. Ela falou: ó, vai ser na sexta-feira. Eu quero ver todo mundo sexta-feira com o cabelo maluco aqui, hein? Só que eu nem tava prestando atenção. E quando foi chegando perto do dia, eu esqueci em que dia que ia ser. E eu fui um dia antes pra escola com o cabelo todo bagunçado. Quando eu cheguei na escola e vi que todo mundo tava normal, menos eu, mano, eu fiquei com muita vergonha. Pô, mano, eu jurava que era naquele dia. Eu tenho que chegar antes que esse carro no poste, senão eu vou morrer. Ai, meu Deus, corre, 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 corre. Ah, moleque, eu tô vivo. O que é esses negócios que eu tô vendo? Esse aqui é menor que esse. Ah, pra que subir a escada normal se eu posso subir desse jeito? E se eu enrolar esse trequinho aqui? Da hora. O dia em que minha mãe brigou com a mãe do meu melhor amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha o meu melhor amigo na escola. E eu tinha acabado de ganhar um Lego de aniversário. E misteriosamente ele sumiu quando eu levei ele pra escola. Mas eu nunca iria desconfiar do meu melhor amigo. E beleza, se passou alguns dias. E do nada o meu melhor amigo aparece brincando com um Lego exatamente igual ao meu. E, mano, na hora eu já sabia que aquele Lego era o meu. E eu fui lá e falei: ô Juninho, eu deixei o meu Lego com você? Ele disse que não, que ele tinha ganhado da mãe dele. E mano, eu tinha certeza que ele tava mentindo. Então quando eu cheguei em casa eu contei tudo pra minha mãe. E na hora minha mãe me colocou no carro e a gente foi até a casa dele. Quando a gente chegou lá, a mãe dele que atendeu a gente. Daí minha mãe explicou toda a situação e realmente ele tinha roubado o meu Lego. E a mãe dele nem tava sabendo de nada. Então ela fez ele devolver o Lego pra mim. E eu nunca mais falei com ele, mano. A minha mãe foi na casa do cara arrumar briga, mano. Eu já encostei no D-Room de Round 6. Tá duvidando? Eu já encostei no Nauta, que já encostou no Marco Túlio. E o nosso querido Marco Túlio já encostou no Lactia. E recentemente o Lactia gravou com o ator do D-Room de Round 6. Então, basicamente, seguindo essa lógica, eu também já encostei nele. Pô, mano, bem que ele podia me dar um pouquinho do prêmio lá que ele ganhou nos jogos. Que daria pra comprar com todo o dinheiro do MrBeast. A fortuna total do MrBeast em 2025 é de aproximadamente de $1 bilhão. Que dá quase 6 bilhões de reais. E com todo esse dinheiro daria pra comprar 37.952 PlayStation 5, 17.856 iPhone 16, 7.681.344 Big Macs, 50 Ferraris, 30 Lamborghinis, 138 Tesla Cybertruck, 200 mansões, 50 iates, 30 jatos particulares e 1 quilo de café. Deixa aí nos comentários com o que você gastaria esse dinheiro. E se inscreve no canal, porque dá sorte, vai que um dia você fica rico desse jeito. O dia em que eu passei vergonha no cinema. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E a minha escola ia levar a gente pra ir no cinema. Chegando lá, eu nem lembro que filme a gente ia assistir. Mas começou a passar alguns trailers de alguns filmes. E como vocês sabem, eu sou muito fã do Relâmpago McQueen. E começou a passar um trailer dos Carros 2. E mano, eu nem sabia que ia lançar Carros 2. Quando eu vi isso, eu entrei em choque e comecei a falar: eu não acredito, vai ter outro filme do Relâmpago McQueen? Todo mundo da minha sala começou a olhar pra mim e dar risada. Os meus amigos ficaram morrendo de vergonha de mim. Mas mano, é o Relâmpago McQueen, mano, não tem o que fazer.
Quando minha mãe era criança, ela era bem pior que eu. Se vocês acham as minhas histórias doidas, é porque vocês não viram as da minha mãe. Pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de 7 filhos. E teve um dia que a minha tia ganhou uma boneca e a minha mãe ficou morrendo de ciúmes. E o que uma criança morrendo de ciúmes que acabou de ver sua irmã ganhando uma boneca bem mais legal que a sua poderia fazer? Exatamente. Pegar a arma do meu avô e dar um tiro na boneca. Mano, ela pegou a boneca escondida da minha tia, colocou na parede e estourou a boneca no tiro. Eu tô falando, mano, as histórias da minha mãe eram insanas. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. Quais são os jogos mais difíceis do mundo? Começando pelos jogos de celulares, e o primeiro jogo é o Flappy Bird. Esse joguinho já foi considerado o jogo mais difícil do mundo e até foi banido. Logo depois vem o Geometric Dash, que também é pra celular. Já pra PC é o Dark Souls e o Cuphead. Mas antes de eu falar o último jogo, se inscreve aí no canal pra gente chegar em 8 milhões de inscritos. E o jogo mais difícil de ganhar é o jogo que você acabou de perder. Então bora, mano, comenta aí perdi nos comentários. Voltei no lugar onde eu quebrei meus 2 dedos gravando um vídeo. Foi exatamente aqui que tudo aconteceu. Só de chegar perto eu já consigo lembrar da dor. Mano, a impressão minha, outra versão tá amassada. Olha o culpado de tudo isso. Olha que engraçado, misteriosamente agora o Gol tá preso. Por que será, né? Agora eu posso fazer a força que for que ele não vai cair. E se... Quando eu era criança, eu queria muito ter um PlayStation. Só que meus pais não tinham condição de comprar um. E teve um dia que os meus pais foram pro Paraguai e eles falaram que iriam trazer um presente pra mim. E eu tinha certeza que eu ia ganhar um PlayStation. Quando eles chegaram, eu ganhei um maravilhoso Polystation. E caso você não saiba o que é um Polystation, é uma imitação barata do PlayStation. E na época eu nem sabia disso, eu fiquei super feliz e eles falaram que era uma versão melhor do PlayStation. Quando eu era criança, eu não era de fazer birra, mas teve um dia que eu tava no shopping com a minha família e eu vi um Lego muito da hora, então eu pedi pra minha mãe, mas eu meio que já sabia a resposta. Eu falei, ô mãe, compra esse Lego pra mim de aniversário. Detalhe, nem era meu aniversário. Ela falou que não, e eu fiquei pedindo, enchendo o saco dela e ela ficou muito estressada. E eu tive a brilhante ideia de deitar no chão e começar a chorar, mano. Eu quero esse Lego, mãe, por favor. A minha mãe pegou, olhou pra mim e virou as costas fingindo que nem me conhecia. E eu fiquei lá passando vergonha. O dia em que eu fui parar na delegacia. Essa história aconteceu quando eu era criança. E minha mãe sempre me ensinou se um dia eu roubasse alguma coisa, eu iria ser preso. Só que quando eu era criança eu nunca pensei que ela ia fazer isso. Então eu tava na escola e era o dia do brinquedo. Então eu levei meu carrinho Hot Wheels pra escola e chegando lá, eu vi o meu amigo com um carrinho muito bonito. Daí eu, criança burra, pensei, ah, não vai acontecer nada se o carrinho dele sumir misteriosamente e aparecer dentro da minha bolsa, né? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz isso bem na hora de ir embora, então ele nem percebeu. Chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz foi logo brincar com o meu carrinho novo. E quando eu tava brincando, a minha mãe apareceu e começou a me perguntar de quem que era aquele carrinho. Daí eu disse que o carrinho era meu, só que tem um grande problema. Eu não sei mentir. Ela percebeu na hora que eu tava mentindo, mano. Então ela me pegou e colocou dentro do carro e começou a me levar pra algum lugar. E ela não parava de me perguntar de quem que era aquele carrinho. E eu não aguentei e fui lá e confessei pra ela que eu tinha pegado do meu amigo. Daí ela ficou quieta e disse, desce do carro. E quando eu olho pra fora, a gente tá na frente da delegacia, mano. Pessoas que todo mundo fala que eu pareço, parte 2. A primeira pessoa que todo mundo fala que eu pareço é o Simon do Óbvios Esquilos. Esse aqui eu achei engraçado. Primeiramente que ele nem é uma pessoa, ele é um esquilo. Eu até coloquei o moletom azul pra ficar mais parecido com ele. A segunda pessoa que também não é uma pessoa é o gênio dos Smurfs. Esse aqui não faz nem sentido, porque ele é azul. Aparentemente eu pareço com todo mundo que usa óculos redondos. E não adianta nem falar que eu pareço o Harry Potter, porque eu não pareço ele. Eu virei o Harry Potter brasileiro. Se você acha que eu pareço com o Harry Potter, se inscreve aí. Coisas aleatórias que eu fazia na escola. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, o meu grupinho de amigos dominava a escola. A gente criou tipo uma máfia escolar. Na minha escola era proibido o chiclete, então a gente comprava um saco de chiclete escondido e vendia mais caro no recreio. Era tipo o Pink Blinders do 4º ano. E a gente tinha um cantinho que a gente ficava escondido durante o intervalo. Mas depois de um tempo descobriram que a gente tava traficando babalu e proibiram da gente usar aquele canto. Crianças, nunca façam isso. Eu tenho o dedo mais feio do mundo. Caso você não saiba, o meu dedo era normal, antes de um travessão cair em cima dele. O meu dedo foi literalmente esmagado e os médicos tiveram que reconstruir ele. E mano, ele ficou muito feio. Se você olhar ele de lado, ele parece uma baleia. Mano, olha a diferença do meu dedo normal pra ele. Crianças, nunca se pendurem em um travessão. Teve uma vez que eu ia visitar o meu amigo que morava em outra cidade e eu iria precisar pegar um ônibus, só que eu nunca tinha andado de ônibus sozinho. Daí meus pais me falaram, ó, quando passar de uma ponte, você pede pro motorista parar, porque senão você vai parar em outra cidade. Daí beleza, eu entrei no ônibus e fui seguindo o caminho. Só que quando foi pra passar nessa ponte, o ônibus pegou outro caminho e seguiu viagem. E o imbecil aqui ficou com vergonha de perguntar pro motorista se ele iria parar o ônibus. Quando eu desci do ônibus, eu tava perdido, sozinho, em outra cidade que eu nem conhecia direito. Essa história, ela é muito longa, então se inscreve aí no canal pra você não perder a parte 2. Parte 2 do dia em que eu me perdi em outra cidade. Se você não viu a parte 1, basicamente eu peguei um ônibus e fui parar em outra cidade. Ah, e tem um detalhe, era feriado, então não tinha nada aberto naquele dia. Então basicamente eu tava preso em outra cidade que eu não conhecia, sozinho e no feriado. E pra piorar, o meu celular tava acabando a bateria. Se eu não me engano, eu tenho algumas gravações desse dia e por favor,
não repara no meu cabelo e no meu bigodinho, porque eu tava com uma skin muito feia nesse dia. O pior de tudo é que eu achei um orelhão e eu fui ligar pra minha irmã. E o orelhão não funcionava o áudio. E eu fiquei falando sozinho. Eu consegui ligar pro meu amigo e a família dele foi lá me buscar nessa cidade. E, mano, que vergonha que eu passei. E tem uma curiosidade que nesse dia tava tendo uma reportagem na rua sobre o feriado. E o repórter chegou em mim perguntando se eu queria dar entrevista. E eu falei que não, porque eu tava perdido. E por muito pouco eu não apareci na TV. Pensando bem, eu tinha que ter aceitado, mano. Eu ia aparecer na TV de graça. Teve uma vez nas férias que eu e minha família fomos num rio. E nessa época a gente tinha um caiaque, que é tipo um barquinho. Só que meio que só podia ir uma pessoa por vez. E eu tive a brilhante ideia de ir junto com a minha irmã. Quando a gente tava no meio do rio, eu comecei a me balançar pra fazer graça. Só que como esse caiaque só cabia uma pessoa, quando eu fui me balançar, o caiaque virou de ponta cabeça. E a gente caiu com tudo no rio. Mano, a gente entrou em desespero. Graças a Deus a gente tava de colete, mano, senão eu quase matei eu e minha irmã. Teve uma vez que as minhas aulas iriam voltar e minha mãe comprou os meus materiais escolares. Só que ela deixou bem claro, é bom você cuidar dessas coisas porque agora é só ano que vem. Daí beleza, eu fui pra escola, só que no meio da aula, o meu estojo sumiu. Mano, eu fiquei procurando ele, só que eu não achava de jeito nenhum. Eu perdi o meu estojo no primeiro dia de aula. E o medo de chegar em casa e contar isso pra minha mãe. Obviamente eu não contei, eu passei o ano inteiro sem material pedindo coisas emprestadas pros meus amigos. Se inscreve aí no canal, senão quem estuda vai perder o estojo no primeiro dia de aula. Teve uma vez que eu e minha família fomos passar o fim do ano numa chácara e a gente ficou numa casa que tava meio abandonada. Pra vocês terem noção, não tinha nem luz. E aí beleza, todo mundo deitou na sala pra dormir. Só que de madrugada eu tava escutando um barulho muito estranho. E eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum. Daí do nada eu senti uma coisa passando na minha perna. E, mano, eu posso estar ficando louco, mas eu tenho certeza que era um rato. Na hora eu falei, mãe, alguma coisa passou na minha perna. E aí minha mãe simplesmente falou, não, não é nada não, relaxa, vai dormir. E pra piorar, na hora que a gente acordou, tinha cocô de rato perto da minha cama. Mano, depois desse dia eu fiquei traumatizado. Se inscreve no canal, senão um rato vai passar na sua cama de madrugada. Mano, quando eu era criança, eu tinha algumas manias de mentir. Normalmente eram mentiras bobinhas, mas, mano, tinha algumas que eram muito aleatórias. Tipo a que eu falava que eu tinha um irmão gêmeo que foi separado na maternidade. E o pior é que muita gente acreditava nessa. Ou só fingia. Eu também mentia a data do meu aniversário. Eu sempre falava que eu nasci um ano antes. Teve uma vez que quando eu era criança, eu tava andando com a minha família na rua e a gente foi passar perto de umas latas de lixo. Quando a gente passou, a minha mãe olhou pra mim e falou, olha filho, eu te encontrei numa dessas. Mano, quando ela falou isso, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar e falar, eu não fui encontrado numa lata de lixo. E minha mãe e minha irmã começou a rachar o bico da minha cara. Pô, mano, eu era só uma criança, eu não sabia se era verdade ou não. Eu acho que é mentira, né? Não sei, ela não desmentiu até hoje. Teve uma vez que eu tava jogando videogame com os meus primos, só que eles nunca deixavam eu jogar com eles, e nesse dia eles deixaram. E beleza, todo mundo tava jogando com o seu controle, só que eu percebi que o meu personagem não tava acompanhando o meu controle. Quando eu pego o cabo do meu controle, ele nem tava conectado no videogame. Eu tava sendo enganado pelos meus primos, mano, na cara dura. Quando eu vi isso, eu fiquei muito bravo. Depois desse dia, eu nunca mais confiei nos meus primos, mano. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu lembro que eu tava assistindo TV com meus pais e do nada passou no jornal que o sol iria explodir daqui 5 bilhões de anos. Na hora que eu escutei isso, eu entrei em pânico e comecei a gritar, eu não quero morrer! Eu comecei a chorar muito alto. A minha mãe teve que me acalmar e explicar que iria demorar e, mano, isso só piorou as coisas. Eu confesso, eu era uma criança meio burra. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. A primeira história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu tava no shopping com os meus pais e eu queria brincar de sair correndo pelo shopping. Só que minha mãe não queria deixar. Então eu comecei a fazer birra, porque eu queria muito sair correndo. E minha mãe pegou, olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou, se você sair correndo, você vai virar um sabonete. Mano, eu fiquei parado sem entender nada e comecei a chorar muito alto. Eu não quero virar um sabonete. Todo mundo do shopping ficou olhando pra mim, mano. A segunda história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E a minha mãe tinha uma loja de roupas de casamento. Então eu pegava e colocava um terno e ficava fingindo ser um manequim na vitrine. Mano, eu fazia isso direto. E todo mundo que passava na frente da loja dava risada, porque era óbvio que era uma criança. Mas na minha cabeça eu era um manequim. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Mano, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, era aniversário do meu melhor amigo. Daí a minha mãe queria comprar um presente pra ele. Ela foi lá na loja, comprou, só que eu não vi o que era. Quando a gente chegou na festa de aniversário, eu entreguei o presente pra ele. E quando ele abriu, era uma Nerf muito bonita, mano. E era meu sonho ter essa Nerf. Daí eu parei, olhei pra minha mãe e falei, eu acho que a gente deve ter confundido, esse presente é meu, o seu deve estar no carro. E peguei o presente da mão dele, mano. Daí minha mãe pegou o presente de novo e devolveu pra ele e disse, não filho, tá certo mesmo, esse
presente é dele. Mano, nessa hora eu fiquei tipo... É sério isso, mãe? Adota ele então. E fiquei morrendo de ciúme. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. Depois que eu contei a história da minha mãe dando um tiro na boneca da minha tia, eu resolvi trazer mais algumas histórias dela. Ela e os 6 irmãos dela era tipo uma gangue na cidade. E eu não sei se eu posso falar muito, mas eles meio que roubavam um mercadinho. Eu não tô falando nada, é supostamente. E a minha mãe conta que ela roubava refrigerante e vendia pro próprio dono do mercadinho, mano. Mano, olha que absurdo. Deixando claro que minha mãe é uma nova pessoa, ela conheceu Jesus, então ela não faz mais isso. Mas, mano, a minha mãe era embaçada. Teve uma vez que eu e minha família foi convidado pra um jantar chique na minha cidade, só que a gente não sabia onde era o local, e nessa época a gente nem tinha GPS. Então a gente foi indo onde disseram que era mais ou menos o local, e finalmente encontramos um salão de festa chique. Quando a gente foi entrando, a gente percebeu que o pessoal tava muito arrumado. Então a gente tirou foto com os fotógrafos, fomos sentar na mesa. E quando a gente olha pro palco, a gente vê um bolo de casamento. A gente nem falou nada, a gente só pegou, levantou e foi embora. Eu fico imaginando os noivos olhando a gente no álbum de fotos de casamento deles. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos, e era Dia das Mães. E na minha escola a gente ia fazer uma apresentação de Dia das Mães. E quando chegou na hora da apresentação, eu esqueci de toda a dança. Então eu lembrei da cena do Alex dançando em Madagascar 2 e comecei a improvisar uns passinhos nada a ver. E mano, na hora minha mãe percebeu que eu não sabia o que eu tava fazendo. E todo mundo da plateia começou a dar risada. Quando eu era criança, eu gostava muito de dormir na casa dos meus primos. Mas isso era muito raro de acontecer, porque eu morava em outra cidade. E quase nunca minha mãe deixava eu dormir na casa deles. Mas teve um dia que eu tava lá e eu fiquei implorando pra minha mãe deixar. E ela deixou, só que quando ficou a noite, eu fiquei morrendo de medo de dormir. E eu comecei a chorar pra minha tia e pedir pra ela ligar pra minha mãe vir me buscar. E, mano, a minha mãe teve que ir me buscar de madrugada. E depois desse dia ela nunca mais deixou eu dormir na casa de ninguém. Eu virei tio. Sim, agora o Ronanzinho é tio. Bom, na verdade eu já era, mas agora eu meio que virei um tio duplo. Hoje eu fui visitar a minha nova sobrinha pela primeira vez. E essa aqui é Giulia. Eu já vou logo avisando que eu morro de medo de bebê. Eu não sei explicar, mano. Parece que, sei lá, do nada eu vou derrubar a criança. Ela ficou bem tranquilinha no meu colo e ela nem chorou. Eu não vejo a hora das duas crescerem pra eu virar o tio do pavê pra comer. O dia em que eu e minha irmã apanhamos da minha mãe. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu e minha irmã direto a gente saía na porrada. Só que como eu sou o irmão mais novo, eu sempre saí impune. E teve um dia que minha irmã foi fazer trabalho da escola na casa da amiga dela. E minha mãe falou que iria buscar ela na casa da amiga dela às 4 horas da tarde. E então minha irmã passou o endereço pra quando for buscar ela. Quando deu 4 horas da tarde, a minha mãe foi buscar minha irmã. Só que chegando lá, não era o endereço certo. E minha mãe ficou um tempão procurando a casa dessa menina. E não achava de jeito nenhum. E do nada começou a chover muito forte. E eu e minha mãe voltamos pra casa. E minha mãe já tava uma fera. Chegando em casa, a minha irmã demorou mais 2 horas pra chegar. E quando ela chegou, a minha mãe tava esperando ela atrás da porta, com uma cinta na mão. E quando minha irmã chegou em casa, a minha mãe pegou ela e começou a bater tanto nela que minha irmã saiu correndo pela casa. E obviamente eu comecei a rir muito, mano, porque tava muito engraçado isso. E minha mãe tava batendo na minha irmã, ela parou, olhou pra mim e falou: "Você vai ficar rindo mesmo? Vai apanhar junto também." E eu comecei a apanhar só porque eu tava rindo. Mano, não faz o menor sentido. Eu apanhei de graça só porque eu tava rindo da minha irmã. O dia em que minha irmã quase me matou brincando de esconde-esconde. Essa história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. E a gente tava brincando de esconde-esconde em casa. Ah, e a amiga da minha irmã tava brincando também. E ela queria procurar a gente. E eu tive a brilhante ideia de me esconder debaixo da minha cama. E a minha irmã se escondeu em cima do guarda-roupa. Então se passou um tempinho e ela começou a procurar a gente. E do nada ela entrou no quarto e achou a minha irmã. E pra se salvar, a minha irmã pulou de cima do guarda-roupa com tudo na cama. E antes de eu contar o que aconteceu, se inscreve aí, mano, pra você não perder nenhum vídeo de história. A cama não aguentou o peso dela e quebrou com tudo, mano. E eu tava debaixo da cama e por muito pouco um pedaço de madeira não pegou na minha cabeça, mano. Eu me escondi tão bem que eu quase fui pro céu. O dia em que eu fui pego roubando no mercado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E a minha avó me chamou pra ir no mercado que era perto de casa. Daí beleza, a gente chegou no mercado, a minha avó foi pegando as coisas e colocando no carrinho. E eu fui indo junto com ela. Até que chegou a hora de passar as compras. A minha avó começou a passar as compras normalmente. E eu não sei o porquê, mas eu tive a brilhante ideia de pegar um bombom e colocar no bolso. Mano, eu não sei porque eu fiz isso. Se eu pedisse pra minha avó comprar o bombom, com certeza ela iria comprar. E quando chegou a hora de sair do mercado, um segurança veio na minha direção e falou: "Você não vai pagar o bombom, não?" Mano, eu fiquei em choque nessa hora. Eu sei que era só um bombom, mas realmente eu tava roubando. Daí minha avó olhou pra mim e falou: "Oxe, menino, por que você não passou na compra?" Mano, eu não sei explicar porque eu fiz isso. Daí minha avó pediu desculpa pro segurança e voltou lá e pagou o bombom. Eu confesso, eu era uma criança meio burra. Pô, mano, se inscreve aí no canal pra eu conseguir comprar um bombom. O dia em que minha mãe quase me matou. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. Eu tava lá em casa de boa e minha mãe chegou falando que a gente iria sair. E a gente iria num jantar super chique, então eu teria que ir todo arrumadinho. Mas antes da gente sair de casa, minha mãe me disse: "Se comporta, não é pra fazer bagunça." Só que como eu era uma criança idiota, eu ignorei essa parte. Então a gente foi pra esse jantar. Chegando lá, eu fiquei brincando na terra, com a minha roupa novinha que minha mãe tinha comprado só pra ir nesse jantar. E mano, eu fiquei todo sujo de terra. Quando minha mãe me viu daquele jeito, ela só olhou pra mim e disse: "Lá em casa a gente
conversa. Pronto, aí eu já tinha aceitado minha morte. Eu voltei pra casa pensando na surra que eu ia tomar. E eu coloquei na minha cabeça que eu não iria chorar. Quando eu cheguei em casa, eu saí correndo pro meu quarto e coloquei 2 calças pra tentar amenizar a surra que eu ia tomar. Então a minha mãe entrou no quarto. E quando ela me viu, ela só disse: não corre que é pior. Mano, eu saí correndo pela casa e me tranquei no banheiro. Pois minha mãe ficou me esperando até eu sair desse banheiro. Quando eu saí, eu tomei uma surra. Que, mano, eu segurei o máximo pra não chorar, mas parecia que quanto mais eu segurava pra chorar, mais ela me batia forte. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir a iCarly, porque eu achava muito da hora ela ter um programa dela mesma. Se você não conhece o iCarly, basicamente ela foi a primeira youtuber do mundo. E teve uma vez que eu fui na casa da minha prima e lá tava amiga dela também. E a gente teve a brilhante ideia de fazer o nosso próprio iCarly. Eu seria o Fred, que ficaria na câmera, e ela seria a Carly e a amiga dela seria a Sam. E a gente fingiu que tava gravando um programa do iCarly, mano. Isso muito antes da internet. Se eu não me engano, a gente realmente gravou alguma coisa, mas essas gravações foram perdidas no espaço. E depois desse dia foi aí que eu tive a vontade de começar a fazer minhas próprias coisas. E hoje eu tô aqui. Logo quando eu quebrei meus 2 dedos no travessão, fiquei 2 meses com meus dedos enfaixados, com 2 talas gigantescas de ferro. E assim eu virei o dedo de ferro, a versão pobre do homem de ferro. Todo mundo da minha escola me chamava desse jeito. Inclusive eu ainda tive que ir num passeio da escola com isso. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu tava lá em casa de boa com a minha irmã e a gente tava brincando de fazer desenho no papel. E eu tinha feito um desenho de um passarinho igualzinho esse aí. Daí a minha irmã olhou pro meu desenho e falou que ficou muito ruim e amassou o papel. Mano, na hora que ela fez isso, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei muito triste. A minha mãe veio correndo ver o que tinha acontecido. Eu falei o que aconteceu pra ela, e minha mãe brigou com a minha irmã. E fez a minha irmã pegar um ferro de passar roupa pra desamassar o desenho. Mas pô, mano, eu não tive culpa, foi a minha irmã que amassou meu desenho. O dia em que eu dei um soco num ladrão. Sim, eu dei um soco num ladrão. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Eu tava voltando pra casa com meu melhor amigo e do nada apareceu um cara perguntando as horas. Eu fui lá e falei as horas pra ele. Então a gente continuou andando e do nada esse mesmo cara aparece de novo e fala: ô, mano, vocês não vão acreditar, meu celular quebrou, mano. Eu fiquei meio desconfiado e continuei andando. Daí do nada esse cara veio pra cima de mim e me agarrou pela minha camiseta. Daí ele começou a gritar: passa o celular, mano, vai, perdeu, passa o celular. Mano, nessa hora eu fiquei em choque. Só que no calor do momento, mano, eu tomei uma atitude muito perigosa. Eu dei um socão no cara e quando eu dei o soco, ele desequilibrou e soltou a minha camiseta. E a gente saiu correndo pra casa. E você deve estar se perguntando, o que meu amigo ficou fazendo enquanto eu tava sendo assaltado? Exatamente, nada. Voltei mais uma vez no lugar onde eu quebrei meus 2 dedos gravando um vídeo. Depois de anos, finalmente eu vou me vingar desse travessão. Como vocês sabem, eu sou péssimo em qualquer esporte. Mas hoje eu vou mudar isso de uma vez por todas. O meu objetivo é acertar o travessão ao menos uma vez e eu tenho 3 chances. Ao menos uma vez eu vou acertar. Então eu me preparei, tomei coragem e errei a primeira tentativa. Mas relaxa, ainda tem mais 2. Me preparei mais uma vez e errei de novo. Mano, eu só tenho mais uma chance. Se eu errar agora, já era. Dessa vez eu não posso errar, então eu me concentrei ao máximo e isso aconteceu. Invejosos dirão que é montagem, eu até me pendurei nele pra comemorar. Infelizmente o travessão perdeu. Mas uma coisa que vocês não podem perder é as transmissões das Olimpíadas lá na Casa TV aqui no YouTube. Então tá esperando o quê, mano? Corre lá. O dia em que eu fui pego contando uma mentira pros meus pais. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E no prédio onde eu morava tinha um salão de game. E lá tinha um Xbox 360. Eu adorava ficar jogando lá. Só que teve um dia que eu desci pra jogar e eu acabei derrubando o Xbox no chão, mano. Obviamente, como eu sabia que ia dar ruim, eu fingi que nada aconteceu e voltei pra casa. Então se passou alguns dias e meu pai foi me levar pra ir pra escola. Quando a gente foi passar pela portaria, do nada apareceu o síndico do prédio com o Xbox na mão. E ele falou: boa tarde, Claudinei. O Johanna disse o que aconteceu na sala de games. Daí meu pai me olhou com uma cara que ia me matar ali mesmo e falou: eu não tô sabendo de nada não, o que aconteceu? Daí o síndico falou que olharam nas câmeras e viram eu quebrando o videogame e indo embora pra casa como se nada tivesse acontecido. E o meu pai teve que pagar o conserto do Xbox, mano. Pô, não tenho culpa, o Xbox caiu sozinho, mano. Quando eu era criança, eu tinha um primo que toda vez que a gente se juntava, alguma coisa dava errado. E teve uma vez que ele ia dormir em casa e a gente teve a brilhante ideia de brincar de lutinha. Mas não era qualquer lutinha, era aquelas lutas de WWE. Era soco, a gente pulava no sofá, o bagulho era insano. Mas nesse dia em específico, eu já tava cansado de perder pra ele. E eu não quis nem saber, eu peguei uma cadeira e dei uma cadeirada no meu primo. Mano, nem ele tava esperando isso. E sabe quando a criança fica com vergonha de chorar e finge que não doeu? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu vi que ele tava querendo chorar, eu comecei a falar: ô, mano, não chora não, se minha mãe estiver chorando, ela vai bater em mim, velho. E o moleque lá morrendo de dor segurando o choro. O dia em que eu quebrei 2 dedos gravando um vídeo. Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos. E eu tava gravando um vídeo de desafio do travessão com meu amigo. E eu era muito ruim, eu não acertava uma bola. Até que teve uma hora que eu não tava mais
mais aguentando errar e eu fui querer fazer graça pro vídeo. E eu fui correndo me pendurar no travessão. Só que no que eu pendurei, o travessão tava solto. E ele caiu com tudo em cima da minha mão. Mano, na hora que caiu, eu nem senti nenhuma dor. Mas quando eu olhei pro meu dedo e vi ele todo ferrado, eu entrei em choque. Eu literalmente quebrei 2 dedos e ainda tive que tomar ponto porque os meus dedos estouraram. O dia em que eu quebrei 2 dedos gravando um vídeo. Eu sei que eu já contei essa história várias vezes aqui no canal, mas hoje eu vou contar mais alguns detalhes sobre esse dia. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. E eu tava gravando um vídeo de desafio do travessão. Só que eu sou muito ruim. E eu tive a brilhante ideia de me pendurar no travessão e o travessão caiu em cima dos meus dedos. Mano, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Mano, na hora começou a sangrar. Mano, olhando o vídeo em câmera lenta dá pra entender certinho o que aconteceu. O meu pé enroscou na rede e eu desequilibrei, só que eu não soltei o travessão. Mano, se eu tivesse soltado o travessão, eu acho que seria pior. Porque provavelmente eu iria bater a cabeça. E depois de um bom tempo eu voltei na quadra e misteriosamente prenderam o gol na parede e no chão. Por que será, né? Aproveitando esse vídeo, eu acabei de lançar um compilado com todas as histórias que eu quase morri. Então corre lá ver. O dia mais aleatório da minha vida. Mano, teve um dia que eu fui de bicicleta pra escola e eu adorava andar de bike. Então eu cheguei lá, deixei minha bike, tranquei ela certinho, assisti a aula normalmente. E quando chegou a hora de ir embora, eu peguei e fui embora de a pé. E eu nem percebi nada. Quando eu cheguei em casa, que é quase 1 hora de distância da minha escola, eu me dei conta, cadê a minha bicicleta? E eu voltei correndo pra escola, porque eu achei que alguém tinha roubado minha bike. E pra piorar, começou a chover no caminho. Quando eu chego na escola, adivinha só, a escola tava fechada, mano. Eu andei literalmente 1 hora à toa. Mas graças a Deus tinha uma tia da escola que ainda tava lá dentro. Ela abriu o portão pra mim e eu consegui pegar minha bike. Mano, como que alguém vai pra escola de bicicleta e volta de a pé? Não faz nem sentido. O dia em que eu parei um cinema. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E eu tava lá em casa de boa até que chegou a minha irmã e o namorado dela. E eles me chamaram pra ir no cinema com eles assistir Velozes e Furiosos. Mas tinha um porém. A classificação do filme era de 14 anos. E eu não poderia entrar no cinema sem os meus pais. Então antes de entrar no cinema, a minha irmã falou pra mim fingir ser filho de um casal de amigos deles que estavam junto com a gente. Só que, mano, eu não sei mentir. Então eu entrei em choque. Então a fila da entrada foi andando. E quando chegou a nossa vez, a moça perguntou: é filho de vocês? E eu falei: não, a minha mãe tá em casa. Mano, por que eu fiz isso? Então a moça não liberou a entrada e falou que eu não poderia entrar. E mano, tinha uma fila gigantesca atrás da gente. E o filme já tava quase começando. E depois de ficar quase 1 hora falando com o pessoal do cinema, eles liberaram a entrada pra gente. E a gente entrou quase na metade do filme. O dia em que minha mãe brigou com a mãe do meu melhor amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha o meu melhor amigo na escola. E eu tinha acabado de ganhar um Lego de aniversário. E misteriosamente ele sumiu quando eu levei ele pra escola. Mas eu nunca iria desconfiar do meu melhor amigo. E beleza, se passou alguns dias. E do nada o meu melhor amigo aparece brincando com um Lego exatamente igual ao meu. E, mano, na hora eu já sabia que aquele Lego era o meu. E eu fui lá e falei: ô Juninho, eu deixei o meu Lego com você? Ele disse que não, que ele tinha ganhado da mãe dele. E mano, eu tinha certeza que ele tava mentindo. Então quando eu cheguei em casa eu contei tudo pra minha mãe. E na hora minha mãe me colocou no carro e a gente foi até a casa dele. Quando a gente chegou lá, a mãe dele que atendeu a gente. Daí minha mãe explicou toda a situação e realmente ele tinha roubado o meu Lego. E a mãe dele nem tava sabendo de nada. Então ela fez ele devolver o Lego pra mim. E eu nunca mais falei com ele, mano. A minha mãe foi na casa do cara arrumar briga, mano. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu e minha família tava voltando da igreja. E sempre que eu chegava em casa, eu tinha uma mania de pular no sofá. E dessa vez não foi diferente. Só que quando eu fui pular, eu esqueci de tirar o tênis. E pisei com tudo no sofá. E mano, o sofá rasgou na hora. Abriu um buraco gigante nele. Nessa hora eu fiquei em choque. Porque o que eu ia fazer se meus pais vissem esse buraco? Então eu coloquei um monte de almofada em cima do buraco e fiquei sentado em cima dele. Meus pais chegaram na sala e perguntaram o que tinha acontecido. E eu falei que nada, não tinha acontecido nada. Por mim, eu não saía daquele sofá nunca mais. Só que chegou a hora de dormir, então eu fui pro meu quarto e o meu pai deitou na sala pra assistir TV. E ele, infelizmente, viu o rasgo que eu fiz no sofá. Mano, eu tomei uma surra que eu nem posso contar aqui no canal. Mas eu não tenho culpa, mano, eu era só uma criança. O dia em que eu roubei, só que não deu muito certo. Essa história aconteceu quando eu tinha 6 anos. E eu tava aqui em casa jogando videogame, a amiga da minha irmã e eu dormi em casa. E quando ela chegou, ela trouxe vários jogos de Play 2. E na hora que eu vi, eu fiquei muito feliz, porque ela tinha um jogo muito da hora do Relâmpago McQueen. Só que tinha um pequeno problema, ela só iria ficar lá por um dia. Então a gente ficou jogando videogame a tarde toda e chegou a hora de dormir. E eu não queria perder esse jogo, porque ela iria embora logo de manhã. Então eu tive a brilhante ideia de esconder o CD do jogo. Eu escondi esse CD no meio da minha gaveta de cuecas. Assim ela nunca iria achar, então eu fui dormir. Quando eu acordei, ela já tinha ido embora, então eu fui direto pro videogame. Só que eu não tava achando o CD de jeito nenhum. Então do nada minha irmã entrou no quarto e falou: por que o CD da Nicole tava no meio das suas gavetas de cueca? Daí eu fingi que eu não tava sabendo de nada. Ela e minha irmã ficou procurando o CD do videogame. Infelizmente ou felizmente não deu muito certo. E mano, eu acabei de ver que falta muito pouco pra gente chegar em 5 milhões de inscritos. Então se inscreve aí.
O dia em que eu fui ameaçado de morte na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Eu tava lá de boa na escola e eu pedi pra professora pra eu ir no banheiro. Daí a professora deixou e quando eu cheguei perto do banheiro, eu senti um cheiro muito estranho. E quando eu entrei no banheiro, mano, os caras tava fumando escondido dentro do banheiro. E na hora eles me viram e falaram, rala daqui, moleque. Daí eu que não sou besta, peguei, virei as costas e saí correndo. Quando eu voltei pra sala, eu cometi o grande erro de contar tudo isso pro meu amigo. E na hora, o meu amigo que não sabe calar a boca, foi lá e contou tudo pra professora. E a professora foi lá e passou tudo pra diretoria. E mano, deu até polícia. E adivinha só quem que ficou como X9? Exatamente, eu. Eles tomaram suspensão por uma semana e eu comecei a receber algumas pequenas ameaças. Até que eles voltaram e do nada o moleque chegou em mim e falou: então foi você que foi o X9 que dedurou a gente? Se inscreve aí pra parte 2. Parte 2 do dia que eu fui ameaçado de morte. Caso você não saiba do que eu tô falando, é só clicar aqui embaixo. Então foi você que foi o X9 que dedurou a gente? Mano, na hora que ele falou isso, eu gelei. Não, mano, não sou eu não, nem sei do que você tá falando. Eu tentei explicar pra ele que não fui eu, mas não adiantou muito. E eu confesso, meus amigos, eu arreguei. Então eu fui pra diretoria pra explicar o que tava acontecendo e a escola teve a brilhante ideia de colocar nós dois pra conversar juntos. No final das contas, ele realmente entendeu que eu não tinha nada a ver. Tá maluco, mano? Eu prefiro arregar do que tomar um tiro. Esse é o último vídeo do meu canal. Pois é, amigos, infelizmente esse é o fim do canal. Durante esses anos no YouTube, conquistamos coisas incríveis. Conhecemos pessoas incríveis. Mas infelizmente, esse é o fim. Mas antes de tudo isso aqui acabar, eu só tenho uma coisa a dizer. 1º de abril. Se inscreve aí no canal se você realmente achou que era o fim do canal. Relaxa, mano, não é o fim do canal.